E aí, programador, tudo jóia? Bom, se você quer saber o que eu fiz para sair do zero, né, como operador de máquina, operador de empilhadeira, para virar um programador, né, conseguir gravar essas aulas para vocês, participar de diversas empresas como programador pleno, júnior, sênior, especialista, arquiteto, né? Então, se você quer saber um pouco dessa minha história, o que eu fiz na minha jornada para chegar onde eu cheguei, tem um link aqui de um webinar que eu preparei para que você possa assistir. Espero que possa te inspirar. Vejo você lá. Sobre os testes, tá, gente? Que nem o Vini já comentou, existe um site, tá? Existem alguns outros também, mas acho que o mais que a galera mais utiliza é o HackerRank mesmo. Eu vou até mostrar aqui, ó. Tá, então, gente, um dos sites, tá? Eu acho que esse seria o mais popular, que a galera realmente usa para poder usar como base para fazer testes para outras pessoas, e também muitos programadores utilizam para poder treinar esses testes, né? Porque existe muito teste técnico aqui meio padrão, meio que nem prova realmente, assim, de vestibular, essas coisas que sempre segue aquelas, sei lá, aquelas centenas de perguntas que tem, e realmente aparece muito isso também, né? Aqui nessas, de aqui como deve. Ah, tá, eu tô só deslogado, deixa eu ver se eu lembro minha senha. Acho que se você colocar hackerrank.com/dashboard, acho que já vai estar logado. Não, por causa que eu acho que eu tô logado no outro computador, cara. Mas tá, beleza. Eu caí numa conta aqui que eu acho que eu não usei, mas tudo bem. Então, essa aqui é a aparência do site, tá? O legal, tipo assim, tem algumas coisas muito específicas em cima de linguagem que geralmente você vai realmente estudar o que você atuaria. No nosso caso, a gente estudaria Ruby, talvez alguma coisa aí de Git, algumas coisas mais básicas, né? Database, regex. E também aqui, por exemplo, nesse Preparation Kit, aqui entre algumas coisas legais, que é isso aqui que geralmente aparece nessas provas de testes mais lógicos nessa empresa, tá? Isso não é só no exterior, não, tá, gente? Isso também aparece muito aqui no Brasil. E se for ver, tipo assim, a forma como eles atuam nessa questão de teste não difere muito. Se você já fez alguns testes técnicos aqui no Brasil, você não vai ter tanta dificuldade assim. Seria realmente mais a questão do inglês e talvez um detalhe ou outro ali de questão de cultura. Mas é basicamente isso, tá? É uma sequência aqui mostrando bem o básico da linguagem, o que é legal, porque, por exemplo, no nosso processo seletivo, eles perguntaram praticamente a fundo tudo sobre a linguagem Ruby, tá? Óbvio, colocaram algumas questões de experiência, tipo assim, também em cima do framework Rails, né? Como funcionava, algumas questões de spec, de testes em cima do framework, tá? Mas isso era muito. Mas então é um negócio legal para se realmente ter uma boa base da linguagem onde você for atuar. E aqui eu diria que é um primeiro ponto aí para você. Beleza. Deixa eu ver aqui mais. Sim. Questão de perguntas para diferentes cenários, tá? Isso foi mais... É o que a gente vê em alguns testes, tá? Isso já após o teste técnico, onde a gente já realizou fez um projetinho, realizou algumas questões mais lógicas e tal. Esse também pergunta muito questões de experiência. Aí entra a questão da experiência, tá? Algumas vezes você não vai ter essa experiência ainda, não é um problema, mas é uma coisa legal de se pensar. Por exemplo, no meu caso, é algo que é a forma que eu costumo tratar os clientes, tá? Como eu disse, não é algo baseado em nenhuma técnica conhecida ou algo assim, é algo que eu fui aprendendo conforme eu fui passando os anos, né? Mas, por exemplo, ele fez algumas perguntas do tipo, o que você faria no caso de um atraso numa demanda, o que você faria no caso simplesmente uma tarefa que não deu certo, seja lá por algum requisito que não funcionava na linguagem que você programava, ou algum serviço que não fornece exatamente o que você precisava. Acontece, tá, gente? Isso acontece com todo mundo, não tem muito como fugir disso. E eu, por exemplo, sobre essa questão de cliente, como que eu lidaria com clientes também, que foi uma das perguntas.
Eu, por exemplo, eu costumo simplesmente, realmente ficar meio em cima do cliente. Eu começo a fazer a demanda, se surge alguma dúvida, eu vou atrás de questionar. Eu prefiro mais incomodar o cliente com questões do que o fato de eu fazer alguma coisa errada e ter que resolver no futuro. Porque geralmente as pessoas não se incomodam com isso, tá? Na verdade, eu até acho que você está mais interessado do que fica incomodado com esse ponto. Então, é algo legal para se manter em mente. E questão de objetivos, tá? Eles perguntam muito, sim, qual você é o objetivo para a carreira, como você pretende chegar a esses objetivos, tá? Então, é algo legal para você já ter em mente durante esse processo.